Pois é, falando em eleições, a gente tem aquela atualização, né? Ao defender a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina, Eduardo Bolsonaro também voltou a criticar a suposta candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência. Segundo o deputado, Tarcísio é o candidato do sistema, que todos os poderes gostariam que fosse eleito. Além disso, Eduardo também afirmou que não acataria que seu pai, Jair Bolsonaro, indicasse o governador de São Paulo, afirmando que ele se encontra na posição de sequestrado, além de declarar que não aceita fala sobre lealdade ou gratidão quando a conduta não expressa o mesmo. Você, Cristiano Beraldo, as falas de Eduardo Bolsonaro, agora novos ataques a Tarcísio de Freitas, que seria, na avaliação dele, o candidato do sistema. Pois é. Agora, é interessante porque o candidato Jair Bolsonaro vai sair pelo PL. O PL é o partido de Valdemar da Costa Neto, que já foi o partido do vice-presidente do Lula, hoje é o partido de Jair Bolsonaro, mas Valdemar da Costa Neto, que segue aí vivendo a sua vida de líder partidário, na companhia de todas essas figuras do sistema. E não haverá uma candidatura competitiva, parruda, se não houver apoio dos partidos do centrão, dos partidos do sistema. Então, essa acusação, essa falácia, não significa absolutamente nada. O ponto sobre essa questão de Santa Catarina, né, ontem a gente comentou aqui sobre Michele Bolsonaro ter declarado apoio a Carol Detoni, e aí Carlos Bolsonaro depois postou nas redes sociais dizendo sim, os candidatos de Bolsonaro em Santa Catarina sou eu e Carol Detoni e tal. O que isso faz? Joga por terra o arranjo político do próprio Jair, que, ao que parece, tinha uma relação com a Esperidião Amin, onde havia sinalizado o apoio a Esperidião Amin na sua campanha de reeleição ao Senado. Há o arranjo do próprio Jorginho Melo, governador do estado, de trazer o PP para a sua coligação numa campanha de reeleição para o governo do estado, e o próprio Valdemar da Costa Neto, que teria assumido esse compromisso de apoiar Esperidião Amin em Santa Catarina. Isso tudo está sendo jogado no lixo, porque Carlos Bolsonaro resolveu ser o candidato em Santa Catarina e causou essa confusão toda. Eduardo Bolsonaro está defendendo a família, está no direito dele, está fazendo o papel dele. Mas a realidade é bem mais complexa e difícil do que isso. Tarcísio de Freitas, ele saiu do governo Dilma para trabalhar no governo Bolsonaro. E no governo Bolsonaro ganhou o status de político, porque ele era um engenheiro, era uma figura técnica do Exército Brasileiro e foi cunhado como político por Jair Bolsonaro. É o criador e a criatura ali. Agora, se não é ele o nome para ser o candidato, é urgente, então, que a família Bolsonaro diga quem será. Vai ser o Eduardo para fazer uma campanha à distância e aí, uma vez vencendo as eleições, vai usar a sua força de presidente da República eleito para poder mudar o que precisa mudar em termos de anistia, do que for para ele assumir? Vai ser o Flávio Bolsonaro, que é um senador articulado, fala bem com todo mundo, fala com o centrão, fala com a esquerda, fala com todo mundo? Será o Jair Bolsonaro ou será a Michele, que é a família agregada, não é a família de sangue, mas é a figura que ganhou também uma projeção política gigantesca a partir de Jair Bolsonaro? Assim, o que atrapalha muito essa dinâmica para as eleições do ano que vem é a indefinição e essas declarações, nunca para construir, sempre para minar. É sempre a crítica afiada a alguém. Então o Tarcísio não presta, não sei quem não presta, o Caiado não presta, ninguém presta. Só eles prestam. Mas o Eduardo está nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro não pode ser candidato. Quem será? É pedir muito para que eles apresentem o candidato? Não me parece. Só que eles estão fazendo, eles próprios, um carnaval danado em torno disso. Talvez no final vão lançar uma chapa de uma candidatura avulsa e aí vamos ver o que vai sobrar em termos de acordo para eles fazerem.
Passar para o Dávila. Dávila, duas coisinhas. Em relação à candidatura ao Senado por Santa Catarina, o que eu escutei de ontem para hoje, análises que muitos fizeram. Bom, Jair Bolsonaro sempre externou o desejo de que o Senado fosse mais conservador do que a composição atual. E aí várias pessoas disseram, poxa, mas não parece estratégico lançar Carlos justamente em Santa Catarina, porque dois conservadores já iriam ganhar. Experidiam a mim caminha para o mesmo lado, de Jair Bolsonaro, PL, por aí vai. Esse é um ponto. E aí o outro diz respeito a essas falas de Eduardo Bolsonaro. Você acha que a adoção desse discurso não parece forçar um rompimento para dar a ele ou ao clã Bolsonaro a tranquilidade de lançar uma chapa independentemente desse grupo do Centrão, Tarcísio, por aí vai? Bom, primeiro que não tem nenhuma lógica na família Bolsonaro. É exatamente isso. Se o objetivo é conquistar o Senado, ter pessoas de direita no Senado, o pior estado para você lançar uma figura seria Santa Catarina, porque já tem dois candidatos de direita altamente competitivos que garantiriam essa participação conservadora no Senado, né? Primeiro ponto é esse. Então você vê que não tem estratégia racional, é um impulso. Por quê? Porque Santa Catarina foi um dos estados onde Jair Bolsonaro teve o maior número de votos per capita. Então ali que era o lugar que achava que ia ser fácil colocar o filho dele. Então não tem razão para estar disputando lá. E se a estratégia for capturar o Senado, que deveria ser um dos pilares fundamentais. O segundo ponto é justamente não só causar problema regional, como minar hoje o único candidato nas pesquisas que é competitivo em relação a Lula no primeiro turno, que é Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo. Então, é um tiro no pé sem sentido. Agora, essa história de conseguir legenda para disputar a eleição, essa vai ser uma história mais complicada, Canhato, porque o Beraldo bem lembrou aqui, nós estamos falando de macaco velho nessa história. Esses presidentes de partido sabem mexer muito bem os peões no tabuleiro do xadrez e não vão dar legenda para a família só porque é da família nesse ano. Eles estão pensando nas eleições regionais, na eleição para o Congresso Federal, querem saber quanto que vão arrecadar do fundo eleitoral. Não é que chega assim e fala assim, eu quero a legenda porque agora a gente resolveu fazer uma chapa puro sangue só de Bolsonaro. Não, não vai funcionar. Aí vai ter que apelar para um pequeno partido e começar tudo de novo, como foi feito com o PSL lá atrás. Só que dessa vez não tem Jair Bolsonaro, que vai estar fora do jogo. E outra coisa, o contexto mudou. Eu gosto sempre de lembrar a ótima frase do ex-deputado e presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, quando as pessoas falam, mas eu tenho tantos votos. Ele fala, não, você não tem tantos votos, você teve tantos votos na eleição passada. Mudou completamente o contexto e a circunstância. É outra história, é outro jogo. Por isso, não acho que é tão simples assim tentar buscar uma outra legenda para colocar uma candidatura quando esses grandes partidos estão em busca de candidatos competitivos, principalmente que ajudem a eleger a maior bancada no Congresso Nacional. Você lembrou dessa frase de Ulisses Guimarães, eu me lembrei daquela deputada, né, que se elegeu com uma votação muito expressiva, né, recebeu o apoio de Jair Bolsonaro e tentou voo solo na eleição seguinte, não conseguiu continuar na Câmara Federal. E justamente, Mota, muitos analistas falam, bom, todos os holofotes voltados para o Senado Federal, mas a direita ou os partidos conservadores precisam se atentar também ao desafio da Câmara, né? Por exemplo, Zambelli está fora do jogo, Eduardo Bolsonaro vai conseguir disputar, Carol de Toni vai sair da Câmara, vai disputar o Senado. É preciso também olhar para a Câmara Federal, são vários desafios ao mesmo tempo, né? São, Canhato. E, às vezes, eu tenho essas discussões sobre o cenário político, me lembram aquela história do treinador de um time de futebol no vestiário, técnico lá com os jogadores, né? Eu não entendo nada de futebol, mas eu sei que em determinados times você tem um jogador que, se você tirar ele do time, acabou o time. E a gente já falou sobre isso várias vezes, muita gente
às vezes esquece disso. Um bom número de políticos só foi eleito, só está no Congresso ou em outros locais por causa de Jair Bolsonaro. Alguns desses políticos são pessoas ótimas, decentes, trabalhadores, inteligentes, mas a política eleitoral não considera isso. Na hora de você conseguir voto, os fatores são outros. Eu conheço muita gente excelente, já foi candidato várias vezes, nunca conseguiu se eleger. E algumas dessas pessoas só estão lá por causa de Jair Bolsonaro. E em determinados momentos isso é completamente esquecido. Se tem uma discussão no abstrato, se fala de um país que eu não reconheço. Um país onde parece que as instituições todas funcionam, que é uma beleza, ninguém tem viés nenhum. A gente fica em busca de um político perfeito. É como o Beraldo falou aí, o Salvador. A gente, às vezes, debate como se existissem no Brasil inúmeras espécies desse político. O político não tem nenhum defeito, tem boa formação, é equilibrado, sensato, tem um plano para os próximos 50 anos do Brasil. Deixa eu dar minha opinião aqui. Eu não conheço ninguém que tenha realmente esse projeto para o Brasil. Diziam que Juscelino tinha, né, os 50 anos em 5. Diziam, tem gente que até hoje acredita que o projeto para o Brasil, quem tinha era Getúlio Vargas, fez grandes obras, cada um tem na sua cabeça um projeto para o Brasil. Eu acho que a sociedade brasileira não tem projeto para o Brasil. Se você pegar as grandes lideranças do Brasil, com raríssimas exceções, uma que vem à minha cabeça agora aqui é Paulo Guedes. Paulo Guedes, eu tiro meu chapéu. E talvez mais 2 ou 3 que não são políticos, porque os políticos, esses que estão no Congresso Nacional, esses que estão aí em cargos eletivos, a maioria não tem nem ideia do que é Brasil. Eles estão pensando na emenda PIX, na próxima eleição, na federação de partido. Então, a gente precisa parar de discutir no abstrato. A gente tem que aterrissar esse avião e discutir nesse Brasil aqui. Um Brasil onde, se você virar numa rua errada, você vai encontrar uma cancela com 2 sujeitos com um fuzil, perguntando a você o que você está fazendo aí. Então, eu vou me arriscar a dizer, o projeto de Brasil para hoje é a gente sobreviver, é a gente continuar vivo, pelo menos até a próxima eleição. Agradecer as várias mensagens que nós recebemos durante o programa. Marta Regina, Gilberto Alves, Gabriele Maria, Glória Utino, Maria Antonieta, muito obrigado pela audiência, viu? Rápida parada, daqui a pouco tem mais notícia, mais análise, eu conto com a sua parceria. Fique por aí, até já.